Olá, cursistas! Estamos de volta para a nossa segunda aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina Português 2. Como eu já disse, é um prazer estar aqui com vocês. Além dessa videoaula que apresentamos, todo o conteúdo programático do plano de ensino, vocês terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos e vídeos disponíveis. Nos fóruns de discussões, vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas e interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim e pelos tutores, presencial e à distância, naquilo que for necessário. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem lá no nosso fórum da nossa sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos, atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. A aula desse momento, corresponde à unidade 2, que consta lá na sala virtual. Trabalharemos nessa unidade a expressão oral, o jargão do mundo corporativo, a argumentação e persuasão e os vícios de linguagem. Nesta aula, vamos ver as diversas formas da fala. Para tanto, iremos demonstrar que a linguagem pode variar de uma região para outra, ou seja, de acordo com os usos e costumes de uma determinada sociedade. Gauchês, nordestino, mineirês, caipira. Nosso país é diversificado por natureza e não poderia ser diferente em relação à maneira como nos expressamos. Ainda vamos conversar mais sobre essas variedades. Uma língua sempre é reflexo da sociedade que utiliza. Ora, os indivíduos não são iguais. Portanto, também a língua e a fala são heterogêneas. No Brasil e em qualquer língua, as modalidades de fala são chamadas de variedades linguísticas, assim identificadas no português. A sociolinguística descreve diversas variáveis e variantes na língua, como a variável faixa etária, a variável gênero-sexo, o nível de escolaridade, o status social, entre outras. As variantes geográficas são modalidades de fala cujas características variam em função da localização geográfica de determinada comunidade. Seus hábitos, costumes e os aspectos culturais são exemplos de variantes geográficas. No Brasil, o falar carioca, o gaúcho, o catarinense, o nordestino, o goiano são exemplos disso. E se formos exemplificar, teríamos essas diferenças geográficas embutidas na linguagem. Em vários aspectos da linguagem, como o fonético-fonológico, o morfossintático, o semântico-lexical, o estilístico-pragmático. Por exemplo, a abertura das vogais O e E, em O e E, em diferentes lugares do Brasil, como em delícia e delícia. A elevação da vogal colégio a colégio, escada e escada. O uso da consoante T em tia e tia, ou D, dia e dia. O uso de lexemas como em mandioca, aipim, macaxeira, abóbora e jerimum, tangerina, bergamota e pocã, carne moída e boi ralado, inhame e cará, entre tantos exemplos que em vários níveis da língua, como disse antes. Já a social é marca de uso dos habitantes de regiões mais afastadas. É uma variedade típica do meio rural. No Brasil, é muito conhecida em virtude do personagem Chico Bento do cartunista Maurício de Souza. Mas eu tenho que concordar que essa variável social ela é complexa. Por exemplo, em um bairro nobre, a gente supostamente teríamos uma classe social mais elevada.
tanto no que diz respeito ao poder aquisitivo, quanto ao uso do padrão da língua. E, em contrapartida, teríamos numa comunidade carente pessoas com baixo poder aquisitivo e o uso informal da língua. Mas é claro que é possível encontrar um resultado fora de formatação e linearidade. Como, por exemplo, no bairro de classe baixa, encontrarmos um ou outro bem-sucedido. E a mesma coisa encontrar em um bairro nobre moradores de baixa renda, a depender da sua constituição. Depois vocês vão assistir um vídeo que eu postei lá na sala virtual sobre a variação linguística disponível para vocês verem como que se dá essa diversidade. Essa variação regional vai ficar ainda mais clara para vocês. Nesse vídeo, vocês vão encontrar várias diferenças fonéticas, fonológicas, semântico-lexical, que são encontradas aqui no Brasil. Na norma culta, que é a variedade de uso dos falantes urbanos e ditos cultos, é a que conta com maior prestígio na sociedade. É a variedade em uso nos documentos oficiais, nos periódicos em circulação, nos jornais e revistas, empregado inclusive na literatura, que se produz atualmente no país. Trata-se da modalidade que é ensinada nos bancos escolares. A norma culta apresenta dois diferentes registros, o formal e o informal. Já a gíria é uma variedade que é característica de grupos afins, com as mesmas preferências e semelhanças relativas à idade ou hábitos de comportamento. Os grandes propagadores de gírias no Brasil, hoje, são os adolescentes. E, nesse sentido, podemos dizer que também são eles, além dos jornalistas e escritores que se ocupam da renovação da linguagem, ainda que muita gente não concorde com isso, trata-se de algo inevitável, dado o caráter dinâmico que as línguas possuem. O jargão, por sua vez, trata-se de uma variedade que deve ser vista com muito mais atenção por nós, já que diz respeito aos ambientes corporativos. Isso porque o jargão é a manifestação linguística de grupos organizados conforme atividades que exercem na sociedade. Trata-se, na verdade, da modalidade de fala dos diversos ramos profissionais, assim como o advogado, o publicitário e o jogador de futebol. Também o mundo empresarial emprega termos e expressões típicas de seu cotidiano. Vamos ver algum exemplo do jargão do mundo corporativo. Veja só. O materialismo dialético rejeita o empirismo idealista e considera que as premissas do empirismo materialista são justas no essencial. É preciso implementar as estratégias a fim de otimizar a produção e alavancar os resultados. Amanhã mesmo vou estar enviando a proposta para a empresa. Você certamente já viu uma dessas frases. Se não ouviu, ainda prepare-se. A questão de tempo para isso acontecer. Os jargões são expressões restritas de grupos com afinidades, geralmente profissionais. Precisam ser dominados por qualquer um que pretenda ser um bom profissional. Trata-se, mais uma vez, de usar a linguagem conforme a situação ou ambiente. Isto é preciso dançar conforme a música. Já o gerundismo é uma locução verbal que consiste no uso sistemático de verbos no gerúndio, cujo emprego é relativamente recente no português, particularmente o brasileiro. A concordância da construção com a sintaxe do português não é o ponto pacífico, sendo por vezes considerada um vício de linguagem.
O gerundismo foi estigmatizado graças ao seu emprego constantemente, impreciso semanticamente e ao preconceito linguístico. No entanto, é importante deixar claro que, apesar de incômoda, a prática do gerundismo não é incorreta dependendo do contexto. Há contexto em que a construção ir mais estar mais gerúndio é perfeitamente correta. Isso ocorre quando enunciamos uma ação a ser praticada no futuro e que deverá ocorrer simultaneamente a outra ação, também futura, aí é claro. Por exemplo, amanhã, quando você estiver fazendo a prova, eu vou estar viajando para Recife. Então nós temos aí, vou estar viajando. Vou, uma forma conjugada do verbo ir. Está, verbo no infinitivo. E viajando, o gerúndio. Mas se você for eliminando cada forma, verá com mais clareza. Eu vou estar viajando para Recife. Eu estarei viajando para Recife. Eu viajarei para Recife. Vamos ver esse esquema elaborado por Ciro Pocente para ficar ainda mais claro? Olha só, nesse esquema, que é a escala de compromisso, nós temos da seguinte forma. Quando a pessoa diz o que ela quer dizer, hei de resolver o seu problema, virou uma questão de honra para mim. Aí nós temos um compromisso máximo. Resolverei seu problema. Solução será dada, mas no futuro. Aí nós temos aqui um compromisso que é forte, mas nem tanto. Vou resolver seu problema. Se tudo der certo, eu resolvo. Aqui vocês estão vendo que nós já temos uma garantia relativa. Agora veja só. Vou estar resolvendo aqui, ironicamente, fazendo uso do humor, ele vai dizer que o compromisso é mínimo. Pode desistir. Mas se vocês verem essa situação do gerundismo, que aqui eu falei para vocês que nós temos aqui o gerúndio, não é isso? Aqui é o gerúndio. Aqui vocês têm o verbo no infinitivo. E aqui nós temos o verbo ir conjugado. Só que se você for observar, o gerúndio é que faz todo esse processo andar. Ligado a esses outros verbos, nós vamos ter aí o gerundismo. Dando continuidade à nossa aula, eu quero falar sobre argumentação e persuasão. Isso vai ajudar vocês a identificarem e analisarem as características da argumentação e persuasão, sendo capaz de reconhecer e identificar os elementos de tais gêneros da comunicação. E ainda compreenderá as funções sociais de seu uso. Argumentar é uma habilidade extremamente importante que pode e deve ser desenvolvida, sempre com estudo e muita prática. Vamos lá. A partir do momento em que fazemos parte de uma sociedade, ainda que nem percebamos, exercitamos constantemente a argumentação e a persuasão. Em nosso dia a dia, são frequentes situações em que precisamos convencer alguém de um ponto de vista, de uma ideia, de um comportamento. É só vocês lembrarem da nossa última aula, que eu mostrei aquela imagem dos dois políticos, estão lembrados? Defendendo seu ponto de vista. Argumentar significa expor com o objetivo de convencer, mostrar um ponto de vista, chamar para discussão. É praticamente impossível
desvincular a atividade humana dessa competência. Pois a todo momento somos levados a comportamentos e atitudes em decorrência de argumentos que nos convenceram. Ou então, seja no âmbito pessoal ou profissional. Frequentemente nos vemos tentando persuadir alguém. Seja para um programa de fim de semana, seja um preenchimento, pechichando um preço, ou negociando uma data ou condições de um contrato. Desenvolver, portanto, a competência de argumentação é um exercício fundamental para as relações humanas. Argumentar não é algo fácil. Primeiro, é necessário ter certeza do que se pretende, certificar-se dos objetivos e dos resultados que se espera, a fim de treinar o olhar para essa habilidade. Vamos analisar um texto essencialmente argumentativo, o texto publicitário. Observe o anúncio publicado por ocasião do lançamento do produto da Coca-Cola Zero e tente identificar. Veja só esse slide. Qual o provável interlocutor deste texto? Ou quais os prováveis interlocutores deste texto? Qual o argumento usado a fim de convencer os consumidores a comprarem o refrigerante em questão? Qual ou quais os prováveis interlocutores desse texto? Qual o argumento usado a fim de convencer o consumidor a comprar esse refrigerante? Por se tratar de um produto voltado para um público preocupado com a boa forma, o anunciante valeu-se do argumento da vaidade para convencer o consumidor como característica dos textos publicitários. O interlocutor desse texto é levado a um determinado comportamento. No caso, comprar a Coca-Cola Zero. Ainda que isso não seja condição única e suficiente para fazê-lo efetivamente ficar em forma. Me diz, meus caros, se existe também algo tão manipulador que o horóscopo. Olhe só se não estou certo. E aí? Que signo é esse? Isso, muito bem, é Libra, para os librianos de plantão. Atenção aí, ó. Seu número é 5, 13, 28, 33, 46, 57. Deu quantos números aí? 5? Mais um para vocês jogarem na mega, ó. 59. E sua cor é azul. Hoje, o seu bom humor, para o libriano, hoje seu bom humor e otimismo estarão em alta. E será um ótimo dia para se reunir com pessoas que há muito tempo não vê. Terá muita segurança e autoconfiança para enfrentar os seus obstáculos que aparecem pela frente. Aproveite o dia de hoje para refazer as energias e relaxar um pouco sua mente, colocando em ordem suas prioridades. No seu lado afetivo, a sintonia estará ótima e isso deixará o romance mais sólido e firme, podendo contar com a pessoa amada em tudo que precisar. Para quem estiver só, as possibilidades nas paqueras estarão nas alturas, mas cuidado com as pessoas falsas que estão ao seu redor. Podem a qualquer hora puxar o seu tapete. Viram só como é tentador? É possível que neste momento, quem é do signo de Libra, vá correndo trocar de roupa e vestir algo azul. E sem contar com a fezinha na mega, que até eu, que sou sagitariano, vou aproveitar esses números. Pode ser um sinal. Pessoal, vou deixar na sala
uma propaganda de uma certa cerveja e vocês vão verificar perfeitamente como funciona a argumentação. Mas enquanto isso, vamos ver alguns exemplos por aqui. Olha só. Quanto mais Maria, melhor. Essa foi uma das propagandas da Coca-Cola. Colocando na latinha, você poderia enviar seu nome através do site e colocar seu nome na latinha. Então vocês estão vendo aí, ó, quanto mais Maria, melhor. Quanto mais Coca-Cola, melhor. Quanto mais Thiago, melhor. Então quem é que não ia chegar no supermercado e comprar uma Coca-Cola com seu nome, dizendo que você é ainda mais melhor? Olha só que loucura! Então é uma propaganda que realmente atrai o consumidor. Vamos ver essa próxima propaganda. Férias sem Globoseg. Férias com Globoseg. Férias sem Globoseg e férias com Globoseg. Olha só essa primeira e olha só essa segunda. Aqui vocês estão vendo que é uma seguradora de serviços. Você pode observar que se suas férias não estiver segurada pela Globoseg, você vai ficar na estrada. Agora, se suas férias estiver com a Globoseg, vocês vão estar curtindo as férias tranquilamente numa praia. É claro que ele usa esses recursos justamente para enfatizar a importância que a seguradora vai ter na vida do seu consumidor. Então, é claro que você prefere realmente viajar e ficar tranquilo. Agora, se a gente for observar essa outra propaganda, nós vamos ver que é uma outra propaganda da Coca-Cola Zero, que ela diz o seguinte: Coca-Cola, 120 calorias de energia positiva. Então a gente sabe, para quem anda fazendo as dietas, que conta os alimentos em calorias. Só que o que a Coca-Cola faz? Ela coloca essas calorias, primeiro ela enfatiza o número, que é um número menor comparado a outros alimentos que a gente pode ter na nossa dieta alimentar. É um número menor, mas que na verdade essa caloria vai se tornar uma energia boa, que é uma energia positiva. E aí acaba consumindo. Para quem não bebe porque acha que vai incorporar mais caloria, acaba ingerindo a bebida. Agora olha só essa propaganda do shampoo Sedas. Como eles aproveitam para falar sobre o cabelo. Vejam só, nessa propaganda, vocês estão vendo aqui, nessa primeira, que eles pegam um leão com a juba, todo oriçado, e diz, cabelo armado e com frizz. Na segunda propaganda, você já tem um outro leão, aliás, um mesmo leão, só que com o cabelo todo controlado, sem frizz e com volume controlado. Então, qualquer um vai olhar o produto que está aqui e vai querer comprar. Porque se passar o produto, vai deixar o cabelo controlado em relação ao volume, qualquer um vai querer usar. Então a propaganda, ela usa, a propaganda publicitária, ela usa desses artifícios. Olha só. Essa é uma propaganda do outdoor. Ela é uma propaganda que tem como, vamos dizer assim, como objetivo,
informar ao cidadão sobre o perigo de dirigir embriagado. A propaganda diz: bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com uma coroa de flores. Dirigir e beber é suicídio, não brinque no trânsito. Então essa propaganda também ela é apelativa, porque ela na verdade, vai informar ao indivíduo que há um perigo constante dirigir embriagado. Ela faz, na verdade, ela participa da utilidade pública. E por último, eu tenho essa propaganda que vocês vão lembrar, que é uma propaganda bem antiga, que era veiculada na televisão aberta, de um chocolate. O chocolate Batom Garoto. Só que o chocolate, nessa propaganda, o menino, a criança, ele falava várias vezes a mesma frase, numa forma de imperativo, né? Compre batom, compre batom, compre batom. Se vocês forem observar, essa frase, ela é imperativa. Porque ela na verdade, ela tem intenção de hipnotizar o consumidor a comprar o batom. Que o batom é gostoso, que o batom é delicioso. E ele começa a utilizar da frase compre batom no imperativo para fazer com que o consumidor compre. É uma frase autoritária, não é isso? Depois desses exemplos de propagandas publicitárias que argumentam tão bem e que acabam manipulando o consumidor, que é o público-alvo, vamos adentrar no campo da expressão oral? Falar bonito, como diziam os amigos, requer conhecimento sobre o assunto, mas requer também que saibamos ajustar outros diversos fatores associados à fala, como a pronúncia, o tom de voz e até a velocidade da fala. É comum ouvirmos alguém dizer assim, fulano fala muito rápido, ou, ao contrário, cicrano é muito lento para falar. Além dos aspectos linguísticos, a boa expressão oral depende ainda de outros aspectos, que devem estar perfeitamente ajustados para garantir a máxima eficiência comunicacional. Os principais deles são a dicção. Trata-se da clareza na pronúncia das palavras. Consiste na maneira de dizer ou falar com a articulação e modulação corretas. A velocidade também é um fator. De preferência, deve ser moderada, de forma a permitir a perfeita assimilação pelo interlocutor do que estiver ouvindo. Caso você tenha consciência de que fala muito rápido, procure checar a informação com seu ouvinte, certificando-se de que foi compreendido. O volume também deve ser coerente com o contexto de produção da fala. Em caso de exposições orais mais longas, como apresentações, explanações, procure variá-lo de forma a manter os ouvintes atentos. Especialmente neste item, o bom senso deve prevalecer. Uma pessoa que fala muito alto pode ser considerada inconveniente. Por outro lado, um tom de voz pouco audível pode passar a impressão de segurança ou timidez. No vocabulário, novamente entra em cena a adequação e a pertinência. Seu vocabulário não deverá ser vulgar, nem rebuscado demais. Lembre-se, cada situação requer uma linguagem apropriada e a escolha das palavras é fundamental nesse processo. Para exemplificar, eu disponibilizei lá na sala virtual 2 vídeos curtinhos, bem curto, bem interessante, sobre um discurso político. Se trata de uma deputada estadual do Rio de Janeiro questionando a Assembleia Legislativa
sobre desvio de verbas. O outro vídeo é de uma professora lá do Rio Grande do Norte que cobra dos deputados salários mais justos e melhores condições de trabalho. Essa apareceu até no Faustão, o tanto que repercutiu. Mais que uma brincadeira de criança, os famosos trava-línguas são, na verdade, um ótimo exercício para ajudar a melhorar a fala. Em um primeiro momento, mais que a velocidade, é importante que você pronuncie bem as palavras. Depois, quando já estiver familiarizado com elas, imprima a leitura, diferentes ritmos e volumes. Na nossa apostila tem exemplos de trava-línguas para que vocês possam exercitarem. Mas um outro exercício muito comum para aprimorar a fala é a leitura de textos em voz alta. Os poemas, por exemplo, são ótima sugestão para esse treino. Quem conhece o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Caso sinta necessidade, na internet, por meio dos sites de pesquisa, você encontra diversos exercícios para melhorar a fala e a dicção, tanto em textos teóricos como em vídeos disponibilizados por internautas. Nós temos conversado em vários momentos sobre a importância de uma linguagem adequada. Quero evidenciar para vocês a presença dos vícios nas construções da fala e da escrita. Os vícios de linguagem são expressões que estão em desacordo com a norma culta, mas que são utilizados com frequência pelos falantes, seja por descuido ou desconhecimento da norma. Esse aí não ficou legal, não. Faz a troca aí, dá 2 para 1. Os vícios. Os vícios de linguagem, né? Os vícios de linguagem são expressões que estão em desacordo com a norma culta, mas que são utilizados com frequência pelos falantes, seja por descuido ou desconhecimento da norma. Temos os principais vícios que podem prejudicar a comunicação. Vamos lá. Pleonasmo. Trata-se da repetição desnecessária de termos uma vez que a ideia já foi transmitida pelo emprego do termo inicial. Vamos ver um exemplo mais comum. Subir para cima, descer para baixo. Certeza absoluta. Todos foram unânimes. Fato verídico. E um monte deles. Outro vício que encontramos é o eco. Essa ocorrência é muito útil na poesia. Lá ela recebe o nome de rima. Mas na expressão cotidiana, o eco torna um texto confuso, sem objetividade. Pode, inclusive, provocar o riso ou desqualificar um enunciador. Um exemplo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu não sei onde deixei o papel e também não perguntei para o Joel. Já a cacofonia é o resultado da união de sílabas que geram um som inconveniente ou desagradável. Caco, que significa feio, e fonia, que significa som. Vamos ver um exemplo? O dentista não conseguiu mexer na boca dela. Vocês viram aí que na boca dela ficou como se fosse cadela.
o juiz dividiu o valor em 1 milhão por cada. No barbarismo, nós temos o desvio da norma relativa à grafia. Pronúncia, morfologia e semântica. Vamos ver só esse slide. A grafia. Na grafia, nós vamos ter proeza em vez de proeza. Na pronúncia, nós vamos ter incrustar em vez de incrustar. Olha só. Mendigo em vez de mendigo. Na morfologia, vamos ter cidadãos, cidadãos. Na semântica, ele cumprimentou o tio, em vez de ele cumprimentou o tio. Já o solicismo consiste em inadequação que pode ser em relação. Professor, só um minuto. Começa de novo, por favor. Já o solicismo consiste em inadequação que pode ser em relação à concordância, regência e colocação. Vamos ver mais um exemplo. Na concordância, nós temos sobrou muitas vagas, em vez de sobraram. Na regência, hoje assistiremos o filme, em vez de hoje assistiremos ao filme. E a colocação, me empresta o carro, em vez de empresta-me o carro. Outra coisa que é de suma importância para a nossa discussão é a escrita. Ela surge há séculos da história humana. À medida que fomos nos desenvolvendo como sociedade, a importância de colocar as ideias no papel só aumentou. Hoje somos a chamada sociedade grafocêntrica, uma sociedade que centra-se na escrita. Mas como aprimorar essa habilidade? Já dizia um sábio teórico que escrever é aprender a pensar. Ao contrário da fala, espontânea e não planejada, a escrita exige do enunciador elaboração, planejamento e domínio dos mecanismos de construção da escrita. Para atingir esse objetivo, além da adequação à norma culta, é preciso entender que um texto é constituído por dois grandes planos, o da construção e o das ideias. Um texto, portanto, é a soma entre coesão e coerência, respectivamente. Então nós temos a coesão, é o plano da construção, já a coerência é o plano das ideias. Vejam só esse exemplo. Aposentados mandam carta a senadores protestando contra o aumento de seus rendimentos. Da forma como foi redigida a manchete, o leitor poderia entendê-la de duas maneiras. Os aposentados, descontentes com o pequeno aumento,
em suas aposentadorias, resolveram reclamar com os senadores. Ou, indignados com o aumento de salário que os senadores tiveram, o grupo resolveu protestar, redigindo uma carta para aqueles políticos. Essa dupla interpretação decorre do uso equivocado do pronome seus, que da maneira como foi empregado, tanto pode referir-se aos aposentados como aos senadores. No caso dessa construção em específico, dizemos que houve um problema de ambiguidade. Assim, há duas interpretações possíveis para um mesmo enunciado, dois sentidos. Um texto é uma unidade de sentido. Por isso, os elementos que o estruturam, palavras, orações, parágrafos, devem estar em perfeita sintonia. Se essa costura for perfeita, de modo a garantir a clareza do enunciado, então dizemos que ocorreu coesão. Também é esse recurso que evita nos textos a constante repetição de termos, já que eles são retomados por outros. Os principais elementos de coesão são... Vamos ver no slide. Nós temos aí os pronomes, são grandes elementos de coesão, as conjunções, os sinônimos, a marcação de tempos verbais, a elipse, que é o sujeito subentendido, sinais de pontuação e expressões retomadas de um termo anteriormente mencionado. Vamos ver agora dois enunciados. Amo você. Não gosto de seus defeitos. Eu também tenho defeitos. Enunciado 2. Amo você, mas não gosto de seus defeitos, embora eu também os tenha. Os dois enunciados estão corretos do ponto de vista gramatical. Porém, na oração 2, há articulação entre aquilo que em um estava apenas listado. Ou seja, houve uma costura entre as afirmações, o que torna o enunciado 2 coeso, porque as relações estão mais claras, estão expostas de forma mais precisa. Os mecanismos de coesão, nesse caso, foram os seguintes. A conjunção mas, que é a conjunção adversativa, estabelece uma restrição ao amor afirmado anteriormente. Já a conjunção embora, que é a conjunção concessiva, mostra que esses amantes, no fundo, são iguais. O pronome os, do caso pessoal, retoma eles os defeitos, para evitar a repetição do termo. E a coerência textual, como fica? A lógica deve sempre permear um texto, a fim de que ele seja perfeitamente inteligível. Vamos conversar mais ao fundo sobre a coerência textual e a sua importância no processo de comunicação textual. Já vimos que a coerência em um texto é o aspecto responsável pela harmonia e lógica entre as ideias. Agora vamos entender melhor esse conceito. Observe estes dois enunciados. Ontem eu fui ao cinema, mas a garrafa caiu no chão. Apesar disso, lá o motorista pegou o ônibus e pedalou tranquilo na bicicleta. Ontem eu fui ao cinema, mas não gostei do filme, embora a pipoca estivesse bem saborosa. Note
que o enunciado 1, embora não tenha inadequações gramaticais, não produz sentido, pois não há lógica entre as informações. Já no enunciado 2, nota-se a coerência entre os fatos, o que nos permite concluir que a coerência é característica apenas do segundo enunciado. Então, a coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois estas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Vamos dar uma olhada nessa tirinha aqui. Vejam só. Gosto de assistir a telejornais. Eles me dão a noção exata da realidade. Eles mostram só a verdade. Veja essa reportagem, não é você ali numa delegacia, sendo indicado por falcatruas com dinheiro público? Mentira da grossa. O humor da tira recai em uma incoerência. Qual seria essa incoerência? Que crítica está implícita no texto em relação aos personagens representados? Vamos refletir um pouco mais nesses outros aqui. Alunos, hoje nós vamos aprender o significado da palavra incoerência. A sexta maior economia paga o terceiro pior salário do mundo para os seus professores. Que absurdo, olha só. Veja só. Aqui nós temos 1º de abril. Pois nós, nobre colega, colocamos o bem comum acima de qualquer coisa e trabalhamos dia e noite pelo povo brasileiro. Hoje é o único dia em que o discurso deles me parece coerente. Sabia que eu estou acordado há 2 horas por causa dessa cantoria? Poxa, não sabia que o senhor admirava tanto a minha música. E com isso encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda a questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Como já disse, para cada aula existe um fórum de discussão, esperando pela sua participação. E não se esqueça dos estudos da apostila e das atividades propostas, que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto, é só. Bons estudos e até a próxima. Um grande abraço!